Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Item 4. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta e vêm-se generosos impulsos reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam despercebidos, de pessoas que fazem sobre um catre sem se lamentar. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generalidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Um evangelho para hoje, mas de uma plasticidade, de uma visualização muito clara, muito profunda, que a gente vai lendo, fica logo lembrando de que eles chamam questão etária, vivendo, por exemplo, no mundo, principalmente um dos cantos é o nosso país, em que a gente chama de pirâmide etária, ela está invertida, ou seja, tem mais idosos do que jovens. Antigamente o Brasil ele era mais jovem do que idoso. Hoje, cada dia mais idosos do que jovens. E quando a gente pensa na quantidade de idosos nessa hora estão passando, começando aí pela solidão, pelo isolamento, vivos, encarnados, mas isolados. Às vezes eu passo, meu pai tem 92 anos e há algum tempo que ele é acamado, fica só na cama, mas ele não tem mais discernimento e nem consegue fazer as coisas sozinho. A maioria das pessoas, principalmente um tempo atrás, eu digo um tempo atrás porque a gente tem trabalhado isso com ele, passava e não falava com ele. Meu filho mesmo, às vezes ele passava, tomava a benção a um, a outro, mas aí ele não tomava. Mas ele está ali, vivo. E aí ele não sabe o que é que pensa. Primeira coisa, o que nós, enquanto mais jovens, nos desinteressamos dos mais velhos e contribuímos para a solidão? Então esse não sabe, em tese, o que está se passando, em tese. A gente não tem profundidade para saber qual é o discernimento dele. Mas quantos outros idosos e idosas que agora têm pleno discernimento, mas não estão mais ocupando cargos? E quando tinha cargo, né, o pessoal ficava indo atrás para pedir uma coisa, para pedir outra, né? Não tem. Alguns não têm mais
dinheiro para farto, né? Para poder estar dando, né? Às vezes a tia Neto que era muito assim, de tomar a bênção porque ia ganhar tanto. E aquilo vai se fazendo. Aí você chega, se o idoso com discernimento, ele é isolado a um etarismo, um idadismo, um preconceito com a idade, você imagina os idosos que estão nessa situação, a maioria dos que estão, por exemplo, na situação do meu pai. Imagina os idosos que estão lá no La Torre de Melo, nessa hora, todo dia, no setor de enfermaria. Quem já foi ali ao La Torre de Melo? Ninguém? Você entra, né? Ali na frente são as enfermarias, lá no fundo são as casinhas, né? Tem uns quartos. Quem tem uma condiçãozinha melhor e discernimento tem uma casinha só. A casinha é um quartinho com banheiro. Aqui é a caminha, tem a geladeirinha dele. Outros ficam num quarto coletivo. Mas, quando vão perdendo o discernimento, eles vão levados para a enfermaria. A enfermaria é uma ala, digamos, como se fosse aqui, a gente está, só que 5 vezes o tamanho disso aqui, um espaço aberto, lotado de camas, de leito, com pessoas e que a maioria não tem discernimento. É raro encontrar pessoas para irem visitar rotineiramente, desenvolver uma atividade, uma amizade e um número equivalente a dos que tem lá com discernimento. Imagina você pensar pessoas que estão na vida pensando nos próprios interesses, no auge da vida jovem ou adulta, levar um tempo ordinariamente, como quem hoje está fazendo exercício ordinariamente, para adotar, pode-se dizer assim, afetivamente algum idoso ou idosa que esteja acamado. Você imagina você, quando eu digo que o evangelho tem uma plasticidade, é você imaginar você sentado, ou melhor, deitado 24 horas por dia. Para e pensa. Quando você acorda, você corre para fazer alguma coisa. Aí você imagina, você está deitado ou deitado num lugar, está vivo, sente fome, sente frio, sente calor, e você lá deitado naquela posição. Como são muitas pessoas para olhar, não com o número adequado de pessoas para tratar. Grande parte das famílias abandona, não vai mais visitar. Então, não necessariamente todo mundo faz cocô na mesma hora. Então, às vezes, você não sabe que hora, cada um vai no tempo que dá, né? Mas o pessoal tem uma hora de limpar, uma hora de banhar. Então é assim, tal hora é café, tal hora é o banho, tal hora é merenda, tal hora é o jantar, tal hora
apaga a luz e vai dormir. Aí você imagina você deitado lá. Você faz na sua hora, que é o normal. Se não tem ninguém passando por você, você está ali com uma fralda num ambiente quente, não tem ar-condicionado. Mas para quem tem ar-condicionado, eu vejo algumas pessoas acamadas em ar-condicionado, frio demais também é um inferno. E você fica lá, a pessoa lá é como se fosse uma máquina, o programa deixa lá aquela pessoa lá, só que a gente é assim, a gente está com calor, aí com um pedacinho a gente está com frio, né? Eu ligo o ventilador, um pedaço desliga porque está com frio, ligo o ar-condicionado, um pedaço desliga porque está com frio, depois liga de novo porque está com calor. Aí você imagina uma pessoa, ou dezenas de pessoas, que não são máquinas, que não têm tempos síncronos, cada um tendo calor e frio de forma diferente, que a pressão varia, fazendo xixi em horas diferentes, cocô em horas diferentes, e a maioria deitado sem poder se mexer, fisicamente não consegue se mexer. E assim é um dia, são 2, são meses, são anos, no mesmo jeito. É tão real assim. Nós temos os idosos em casa, que nós passamos e não falamos. Imagina esses que estão sem família, seja porque não tem família, seja porque foi abandonado pela família. Que a pessoa entende, ó, tá lá, o salário dele tá lá, lá já tem médico, tem café, almoço e janta, mas não é só isso. Basta você ver as suas idiosincrasias, né? Basta você ver, quando você vai comer uma comida, ixi, esse café está só água, ah, esse café está sem açúcar, ah, esse arroz está sem sal, ah, sim, lá é padrão, o que tem é hora de comer e coma. Quem não sabe o que quer, abre a boca e pôr na boca, se não come mais comer, bota aquela sonda e come pela sonda, e pronto. Mas é impressionante, são situações reais, existentes, mas que são produzidas como se não existissem, são invisibilizadas. Quanta gente você encontra uma hora dessa atrás de sexo descontrolado, atrás de prazer, droga, bebida? Eu não conheço ninguém viciado em passar o dia lá com um idoso. Vocês conhecem? Que hoje até é uma profissão, né? Cuidador. Que nem todo mundo tem condição de pagar. Ou seja, não é uma coisa viciante. Está lá. Está lá. Qual é a palma que você vai receber? Num mundo de situações em que nossa falta de auto-amor, nossa baixa autoestima, faz com que a gente vire escravo da aprovação dos outros. Então a gente faz tudo para que os outros nos achem fortes, bonitos, ricos, poderosos. Que graça tem separar um momento diário, semanal, mensal meu para ficar com o idoso
que tem demência e que não sei eu se ele está sabendo o que eu estou fazendo por ele ou não, que não vai me conhecer toda vez que eu chegar, que não vai me dar obrigado, que não vai me parabenizar. A pessoa pensa, pô, vou pegar xixi, cocô e não vou ganhar um muito obrigado, não vou ganhar parabéns, não vou ganhar um sorriso sempre, não vou aparecer na televisão, não vai rolar no Instagram, talvez dê ibope no primeiro dia que eu colocar, estou aqui, no segundo já não dá a mesma audiência. Então eu posso ser até uma vez, porque vai dar ibope, uma vez, duas vezes, mas ter um momento da minha vida dedicada a quem não vai demonstrar aprovação por mim. Eu só faço um negócio desse. Ou se eu me amar muito para poder amar alguém sem receber nada em troca, aqui de novo, né? Quem não se ama precisa toda hora ficar fazendo macacadas para que os outros mostrem a aprovação, para que aquela pessoa se sinta aprovada, leia-se amada. E a realidade é essa. Está aí um monte de gente idosa e aumentando a fileira de idosos abandonados. Se o que tem discernimento sorri e acha graça e conversa com você não tem essa visita toda, imagina o demente. Vira a página, chega dentro de um hospital psiquiátrico, aí é que não vai. Aí, tratar, dar atenção, é o Evangelho, né? Infortúnios ocultos, mas é oculto porque a gente produz como inexistente, porque na verdade a gente não quer ver, porque não é oculto, está na casa de todo mundo. Quem tem idoso em casa? Aí. Em casa, né? Quem tem idoso na família? Tá vendo? Porque tem isso, ó. Às vezes você é a filha que está cuidando do pai doente, da mãe doente. O seu irmão não anda lá, tá entendendo? Às vezes vai no Natal e não liga, porque ele ligava era para a mãe, para o pai, mas o pai e a mãe é demente, não vai ligar para dizer o quê? Aí fica aquela que recebe como se fosse a que tem a obrigação de fazer. A Jaque, né? Já que tu não tem nada, não está fazendo nada, já que tu não tem, tu vai fazer pronto. E as pessoas às vezes não tem nem o agradecimento a Jaque, né? Porque Jaque é obrigação, né? Às vezes a gente diz assim, eu vejo uma pessoa que falou outro dia, diz assim, melhor morrer. Mas aí é outro tema espírita. O espírito é imortal e o espírita racionalmente usa o livre-arbítrio para escolher se submeter à vontade e aos desígnios de Deus. Então o espírita, de regra, ele não vai aceitar a eutanásia, que é a morte que alguns chamam de humanizada, programada, nem feita pelo governo e nem por escolha própria, porque o espírito tem discernimento eterno.
Aconteceu há pouco, um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia, acho que Daniel Goleman, acho que é isso. Ele faleceu e depois surgiu a carta. Ele mandou umas cartas para os amigos e para a família. Ele tinha, salvo engano, não sei se era 70 ou 80 anos, e viu que a mente dele não estava mais como era. Então ele já previu que a situação dele ia ficar muito incerta na mão dos outros. E ele contratou uma empresa na Suíça que faz isso e fez a própria eutanásia. Conversou a família, explicou tudo e disse: ó, eu estou ficando demente, no momento eu estou bem, mas já eu não vou deixar as coisas saírem do meu controle, entende? Então ele vai lá e faz a eutanásia. Mas o espírita não entende que está no controle. O espírita se submete à vontade de Deus, então ele não está no controle. É difícil. É difícil. E é uma coisa pela qual quem não morrer vai passar, mas não morrer até quando, né? Porque todo mundo vai morrer. Se as pessoas pudessem escolher, mas é essa questão também para nós. O que fazer? Nós aceitamos, nós compreendemos a vontade de Deus ou não? E para as pessoas que não têm condições, a pergunta está aí, mas assim, se você tem a sua vida, a pergunta é, mas assim, na realidade, os idosos, os doentes mentais, as pessoas com demência, as pessoas com Alzheimer avançado, estão aí. As pessoas que não são tidas como produtivas pelo mercado estão aí. E a pergunta que o Evangelho está fazendo, que é para a reforma íntima, é: se isso está aí, o que é que Deus está te dizendo e o que é que você vai fazer com isso? Qual é o teu comportamento? Como é que você trata os seus tios, tias, irmãos, irmãs, pais, mães, avós e avós doentes, dementes? Falei aqui outrora, que até já faleceu, né? Foi o Arlindo Cruz, que era um tocador de samba e pagode. E era um padre muito amigo, tem muitos vídeos no YouTube, do Zeca Pagodinho. E chamou muita atenção nas redes sociais, porque ele era o parceiro em grande parte das músicas, amigo a vida toda, compadre. E o Zeca vivia na casa do Arlindo Cruz, fazendo música e tal. E o Arlindo Cruz teve tipo um AVC e ficou com muitos problemas e acamado. Até antes de desencarnar apareceu o caso, porque ele foi homenageado numa escola de samba e levaram ele na cadeira de rodas para o sambódromo do Rio. E na entrevista ao Zeca Pagodinho, quando o Arlindo Cruz estava vivo, mais doente há muitos anos, o Zeca estava num lugar que tinha um quadro bem grande com o Arlindo Cruz sorrindo. Dizem que ele era muito brincalhão. Aí a repórter diz assim: Zeca, e o Arlindo? Ele disse: o Arlindo é esse aí, ó, achando graça. Para mim sempre ele foi isso. Mas Zeca, a gente soube que você, depois que ele teve o problema de saúde, você nunca foi lá. Ele disse: cara, eu não quero ver ele daquele jeito não. Para mim o Arlindo é esse daí. Arlindo é esse. É o que ele brincava. Esse quadro aí, tá? O Arlindo é tão importante para mim que tem esse quadro aí na minha casa. O Arlindo é esse.
Como se eu pudesse escolher como é que eu vou receber as pessoas que eu digo que amo. Mas de novo, as coisas não são como eu quero. As coisas são conforme a vontade de Deus. Qual é a minha atitude frente à vontade de Deus? É isso que o Evangelho está perguntando. Quando os infortúnios ocultos são apresentados a você que não queria ver, você não queria que eu falasse de idoso, você não queria que eu falasse de coisas que talvez lhe chamem a atenção para o modo em que você ignora, que você produz como inexistente pessoas existentes, só porque não podem te dar nada, no sentido de dinheiro, poder, espaço. Às vezes não podem te dar atenção, não podem te dar parabéns, não tem capacidade cognitiva de te parabenizar. Qual é o comportamento? Sempre isso. O que Deus está te dizendo quando se fala? O que você vai fazer com isso? A maioria não vai fazer nada, porque não interessa. Então, se a pirâmide etária virou, imagina aí o infortúnio oculto. Você está vendo guerra, vendo não sei o que, mas imagina quantos milhões de idosos estão na situação que eu estou colocando aqui. Você chega no interior aqui do Ceará, 184 municípios, a maioria dos comerciantes, você pergunta a eles, se não for 100%, diz que vive do cartão dos idosos. Então, tem canto que a família faz tudo para que aquela pessoa continue viva, não porque ame, mas porque precisa do cartão. Aí não quer dizer que tem atenção, quer dizer que tem que ficar vivo e não perder o cartão, porque até tem que fazer uma tal de uma prova de vida, uma vez por ano, ir ao banco e não sei onde, né? Mostrar que está vivo. É aquilo que está pagando moto, paga um bocado de coisa, e o idoso está lá, que é um salário, geralmente. Não dá para ter um cuidador para cuidar de alguém com um próprio salário, que não dá para pagar, comprar comida, pagar a prestação de moto, pagar água, luz, celular, internet. São infortúnios ocultos. O pessoal fala, olha, quando não está em guerra, quanta gente não morre todo dia. Olha, lá em São Paulo, a cada 10 segundos morre um mototáxi. Mas bota aí na caneta, quantos milhões de idosos no mundo inteiro, uma hora dessa, estão aí abandonados, total. E que as pessoas não têm interesse e querem que aquilo não exista, não se dignam a visitar essas pessoas. Quantas dessas, a uma hora dessa, estão com vontade só de se virar na cama? Quantas pessoas, uma hora dessa, quem está achando ruim sentado numa cadeira dessa, assim, ô cadeirinha dura, que está sonhando ali no Lator de Melo, está 2, 3 anos acamado, sonhando para ter alguém para tirar ele de posição, sentar ele um pouquinho na cadeira, depois botar ele na cama. No caso do meu pai, ele é pesado, mas a gente comprou um guincho de levar o banco. Então ele não, eu digo ele é acamado, mas ele não vive na cama, ele dorme na cama, levanta ele no guincho, bota ele na cadeira, toma banho, passa creminho, perfuminho, tira a barba todo dia, e anjos com ele lá, bota ele na rede, na hora do almoço, bota na cadeira, almoça sentado, depois bota na rede, mais tarde senta um pouquinho, bota umas músicas para ele ouvir, mais tarde
senta na cadeira, vai jantar mais tarde, levanta e bota na cama. Minha mãe e minha irmã em cima dele direto. Mas vai lá olhar para os outros. Olha lá. Cocô. Na fralda. Fralda quente. Fez cocô. 8 horas da manhã. Acabou o banho. Já aconteceu isso com você? Você acabou de tomar banho e deu vontade depois do banho. Pois é, lá no terceiro vai deu vontade. Vai, mas você já está todo trocado. O cara está trocando 50 idosos aqui. Começou 6h30. Aí começou tudo, terminou de trocar. Está trocando, você fez. Você tem condição de dizer que hora que ele vai pegar para saber se você está com cocô ou não. Na outra hora de trocar os idosos. Rapaz, eu vou passar a manhã todinha com cocô, pai. Não tem ninguém nem para ver. Porque se você estivesse lá e olhasse, ei rapaz, vem aqui trocar, mas não tem quem veja. Muitos não conseguem mais nem gritar, nem gemer, nem nada. E até porque tem uns que começam a gritar e gemer, e tem gente que usa algum processo de dar algum calmante, alguma coisa, aí ele não fala. Para ficar dormindo. É tão. O negócio é tão delicado. Meu pai, há uns 8 anos que ele está nessa situação. Ele não tem escária. Não tem escária. Ele passou uma semana no hospital. A gente lá e tudo, e com ar-condicionado e tudo, apareceu um escária. Um dia para o outro logo aparece. Aí começa o tratamento, tá, o tratamento. Aí eu disse, rapaz, não dá certo, talvez ser um pouco para o hospital. Mas na cabeça de quem não quer ver, faz assim, deixa lá. É não? Quem tira o trabalho de dentro de casa. Aí chega no hospital, você não presta atenção. Quando chega lá, tem uma técnica de enfermagem para atender 20 pessoas. Não dá para fazer. No privado, imagina no público. Esse cara não é incomum. Pode ser um idoso mais bem cuidado. Ele vai para a mão dos outros. Primeira coisa que aparece esse cara. E a bicha vai ganhando corpo e crescendo a ferida. E é porque meu pai é diabético. Pouquinho, minha irmã, não tem escala. Não tem escala. Mas eu sei que ele é uma exceção da exceção. Quando a gente diz assim, rapaz, expressões de idadismo, né? Véi fede. Gente fede. Se não se cuidar, fede. Não fede não? Fede. Mesmo que ainda não está transpirando, quando é criança, né? Mas faz cocô e xixi. Se deixar lá, fede. E gera germes e bactérias. Meu pai, eu tenho dúvidas, se eu encontro pessoas adultas com facilidade tão cheirosas como meu pai. Pelo zelo que a minha mãe e minha irmã têm com ele. É cheiroso. Não tem uma pessoa com cheiro, homem cheiroso, com 92 anos, não é porque não é o idoso que fede. É a pessoa que não recebe ou não se cuida. Não recebe cuidado ou não se cuida. Então o que é que essa outra pessoa que você diz que fede não tem? Atenção, cuidado. Mas está lá. Muito jovem diz que não tem tempo para nada. Mas se você dá dinheiro a ele,
É atrás de sexo toda hora, bebida toda hora, droga toda hora. Estava vendo depoimento dos amigos do Chorão. Quem é o Chorão? Era o vocalista famoso, skatista, de uma banda chamada Charlie Brown Jr. Até o Zé Cabaleiro canta uma das músicas dele, né? Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, não, hein? E tanto outros. Zóio de Lula, várias músicas. O cara falou assim, cara, como era a vida do Chorão? Ele morreu por overdose. Jovem, aí o cara disse assim, bicho, a gente chegava lá, era Viagra, cocaína, heroína, bebida, direto. A mulher não aguentou, deixou o Chorão. Ele passava o dia inteiro, ou dormindo, ou assistindo, ou se drogando, ou bebendo, ou ia para o meio da rua andar de skate. Dinheiro nas contas, já tinha viajado muito, conhecia muita gente, ele não tinha mais propósito. Abriu um armário lá, o cara disse que abria, parecia, ele usou a expressão como fosse uma colmeia de dinheiro, socada assim, ó. Ele ia lá e metia a mão, só seda de 100, aí pegava um bocado assim, amassado e metia no bolso do calção de skatista. Saía, gastava todinho. Quanto a gente diz que não tem tempo, né? Quanta gente precisando do nosso tempo. A gente diz que não tem. E a vida é sem sentido. Aí perde mulher, perde tudo. Estava uns 3 dias aí, uma semana, o pessoal sem saber cadê ele. O segurança conseguiu entrar no apartamento. O apartamento, o segurança disse que não tinha o que tirar de um chiqueiro. E os móveis tudo rasgado. E ele estava caído, a mesa na pia, cheio de cocaína, cheio de bebida espalhada, e ele cai meio morto, com a cara assim no chão. Leva para o hospital, passa um tempinho, o índice de droga que tinha no sangue dele era alto demais, não dava para limpar. Aí o cara disse, mas ele não tinha o que fazer da vida mais. Ele tinha objetivo, ele não tinha nada. E era triste. No final, né, um nome que era um apelido de humor, Chorão, no final ele era um chorão mesmo. Aqui, quando a gente não encontra sentido para a vida, a gente chega, aqui a gente chega. Em que nós nos transformamos? Era uma vida, já pensou? Se uma pessoa dessa descobrisse o valor de estar limpinho e deixando alguém limpinho no hospital dela. Mas a gente acha que isso não tem importância. Ontem, o colega foi, parece que era sei lá, pagode da mocinha, não sei o que, preparação aí para o carnaval. Aí disse que ele vinha passando, quando ele, quase em cima dele, uma mulher se jogou no prédio, e caiu em cima do pé, se partiu no meio. Suicídio, acho que foi suicídio. Então quanta coisa que está acontecendo oculta, quanta coisa que a gente poderia ser útil, mas essa coisa que chama de entropia, né? A gente não quer fazer nada que não nos dê prazer, e a vida fica sem sentido. Quem tem lugar de fala que usa alguma droga ilícita ou droga lícita como álcool, sabe? O cara com uma garrafa de cachaça, ele passa a vida todinha num canto, não sai nem a pau. Não é não? Pode a mulher chamar, a mãe, os filhos, ele sentado ali com um bocado de gente, só falando besteira.
ele não sai daquele canto. Por isso que aqui no Ceará a gente chama de engorda, né? Fica lá, aquela engorda, os bichos só comendo e bebendo e falando besteira o dia e a noite. E não tem um que fique mais bonito, é o dente caindo, é o cabelo feio, é assim, não. Só é curtido e só perecendo. Aí já é uma outra força mental, né? Que a pessoa, como é que... Mas a gente sabe o poder da droga, do álcool. Impressionante, né? A gente sabe, a gente vê os depoimentos. Hoje na internet faz lama de artistas, de pessoas contando que o álcool e a droga levam ele a que ele leva. E você sai no meio da rua aí, é mais e mais gente fazendo uso, achando que não chegará lá, mas é uma questão de tempo. É uma tristeza que a pessoa sente profunda, uma compulsão para beber, para usar, e não sai do meio das pessoas. Estava vendo outro depoimento do cara do Raimundo, mesma coisa. Ele disse, cara, eu não tenho outra saída. Tem gente que sai pela igreja e eu saí, depois de quase uma overdose, saí do meio daquelas pessoas. Eu não posso. Ele disse, eu não posso beber, eu não posso usar, eu não posso. Acabou. Está com 3 anos sozinho. Ele disse, cara, 3 anos, a quantidade de besteira que eu fiz recente. Ou seja, quanto tempo a gente desperdiça com coisas que só nos fazem mal. E quanta gente precisando desse nosso tempo. Se a gente encaixasse, né? Quanta gente precisando do nosso tempo, da nossa atenção, e a pessoa fica dentro de casa, como eu disse, vocês têm um avô idoso, fica procurando na televisão alguma coisa, não tem nada que preste. Aí paga na Netflix, não tem nada que preste. Paga Prime, não tem nada que preste. Rapaz, o que presta era você dar uma voltinha lá com o seu avô, mas para você não presta. É assim. São infortúnios ocultos. Mas o que chama a atenção é a guerra, é aquela multidão na rua, e essa multidão que está deitada dentro de casa. Porque o alcoólatra, o drogadicto, ele é doente, ele está fazendo, precisa de uma recuperação psicológica e física. Ele é compulsivo. Mas esse idoso que está aí, como eu estou falando, desse infortúnio oculto, ele não tem escolha de nada, ele nem atender a própria compulsão, se ele tiver. Se ele quiser comer, não tem, só tem aquele tantinho ali. Ele literalmente precisa dos outros. E é assim que muita gente diz, oh meu Deus, reza todo dia para não ficar inválido, para não ficar na mão dos outros. Mas Deus é quem sabe o mérito ou o que você tem para aprender com isso. Não está na sua mão. Não está. É muito impressionante. A gente faz uso de droga e bebida e acha que não vai chegar ao que o Charlie Brown Jr. chegou, o Chorão. Mas chega. Porque é incurável, progressivo, irreversível, de efeitos fatais, que antes de matar, desmoraliza. É uma questão de tempo. O que a gente vai fazer com isso? A gente não sabe, pensando aqui no dia a dia, se a gente vai ficar
idoso ou não, se vai ter demência ou não. Mas muita gente não quer ver, não quer pensar, por isso que é oculto. A pessoa que está aí, uma mulher nova, bonita, ela está sendo paquerada, ela está lá pensando, mesmo, que mais na frente vai ter algum negócio desse. Um homem todo fortão, bonitão, que ele quer passear, curtir, que ele vai precisar de ninguém. Ele acha que ele nunca vai precisar de ninguém, mas isso não é verdade. Só para encerrar, pois eu, no meu caso, graças a Deus, vez por outra, Deus me dá uma. Outro dia eu estava, há uns 2 anos aí, fraturei a coluna. Quase que eu fico tetraplégico, puxando meu pai e caí sentado. Ano passado, em julho, estava andando no meu patinete, que hoje eu vim dele de novo, caí, quebrei o ombro. Ainda estou fazendo fisioterapia. Então eu não tenho a menor dúvida. Deus fez por outra, derruba no chão, só para dizer assim: ei, só tem um Deus, viu? Presta atenção. Deus me mantém bem curtinho, sabe? Quanto cara e mulher hoje está aí com relacionamento, não está nem possível, né? Se quiser eu separo, eu arrumo, eu sou bonito, eu sou gostoso, eu sou gostosa. Mas o mais na frente virá. Né? É inquestionável. É isso que eu procuro ver no idoso também, sabe? Ter uma convivência melhor com Deus, porque se eu não morrer, eu chego lá. Seja por ser idoso, seja por ficar doente, de vez por outra, eu vou pegar alguma coisa interessante. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que nós podemos. E sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja sempre feita a vontade de Deus e nunca a nossa. Muita paz e boa semana. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você deve retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver.